Então, eu venho dizendo isso há muito tempo. Para os crentes que ficam preocupados com o anticristo e a globalização e a marca da besta, eu digo, cara, nem precisa isso. A marca da besta no pulso ou na testa, da qual João fala lá do 666 no Apocalipse, já era uma coisa que existia nos dias de João. Já existia, as pessoas, para fazerem negócios, já carregavam determinadas insígnias, sem cujas insígnias não havia facilitação de negócios. Os próprios escravos já eram mercadoria marcada em lugares visíveis, identificáveis, de modo que se você os visse, sabia se eles eram escravos ou não eram escravos. Isso no mundo antigo. De modo que quando a gente chegou nos tempos atuais, não é preciso colocar chip em lugar nenhum. Nós já somos e já estamos chipados. Olha, isso aqui é um computador. Tem telefone, tem meu batimento cardíaco, eu posso avaliar caminhada, corrida, ciclismo, o que eu quiser aqui nesse computadorzinho. Posso medir a minha composição corporal, está tudo aqui. Meu sono. Hoje, por exemplo, eu estou com uma dívida de 1h e 59 minutos de sono. Meu relógio está dizendo que eu não dormi bastante. O clima, que atualiza o tempo todo do dia, quanto é que está em Brasília. Eu não estou enxergando direito, mas acho que está aqui 20 graus aqui em Brasília, do lado de fora. Aqui dentro eu duvido, está bem geladinho aqui dentro. É outro planeta aqui dentro. Então, esse negócio aí mostra até as horas, né, cara? Mostra até as horas. A minha pressão arterial. A minha pressão arterial, eu clico aqui, eu sei quanto é que está. Minhas batidas cardíacas. Tá tudo aqui, ó, todo chipado, cara. Todo. Esse outro bicho que está aqui, esses celulares, tem 2. Todo chipado. Você fala, o Google está ouvindo tudo. Daqui a pouco eu saio daqui, abro o Google ali, algumas das coisas que eu mencionei aqui vão aparecer para mim como sugestão de leitura ou de vídeo no Google. Por quê? Porque os algoritmos estão ouvindo a gente de dia e de noite, não para mais. O comércio. A pandemia nos mostrou que o comércio, conforme a gente comerciava até 2 anos e meio atrás, mudou. Ainda vai haver aquele tipo de comércio, mas cada vez haverá menos. E a tecnologia vai crescer cada vez mais, de modo que você vai poder ter tudo, comprar tudo, medir tudo, pesar tudo, sem sair de casa. Daqui a pouco você vai conseguir cheirar tudo sem sair de casa, sem precisar ir a lugar nenhum. E comprar isso do mundo inteiro, da terra toda. Os mecanismos de tradução já estão aí. O Google já traduz bonitinho muita coisa. Para mim ainda é muito deficiente. Mas daqui a 5 anos, o algoritmo vai estar traduzindo com excelência para qualquer língua, para todas as línguas, tanto a voz, o falado, o vocalizado, o oral, quanto o texto escrito, que já é até muito mais fácil. A comunicação global é inevitável. No mundo inteiro, instantaneamente. Na mesma hora, na mesma ocasião. Então, o que eu falei no início da pandemia, eu não sei se você achou esse... Sim, Caião, sim, tá aqui, ó. Mostra aí, por favor. Que no início da pandemia eu falei sobre isso, está escrito o quê? Olha lá. O que Jesus diz sobre nossa evolução apocalíptica, parte 2. Parte 2. Tem a parte 1, e que todo mundo deve assistir, e a parte 2, que é sobre a inevitabilidade dessa realidade, dessa globalização e desse controle. Porque, olha só para concluir, nós estamos tendo a experiência agora, aqui hoje, com a guerra, do ataque, da agressão da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. É uma guerra unilateral de agressão. O que a gente está vendo?
que um superpoder pode criar um problema para a Terra inteira, sem jogar nenhuma bomba nuclear. Mas pode criar uma crise de segurança alimentar, de segurança energética, uma crise econômica global. Basta um entrar no processo, como Putin entrou no processo, para desencadear tudo isso, para desconectar uma quantidade enorme de cadeias, para romper um monte de elos. E aí, no meio disso tudo, vocês não tenham dúvida, o que tem de líderes mundiais discutindo o tema não está escrito em lugar nenhum. Discutindo pequenininho, a bocas pequenas o tema, de que dentro, em breve, não dará mais para nós termos um mundo com tantas idiosincrasias nacionais. Um mundo onde sai um Biden e entra um Trump. Aí desfaz tudo. Sai da OTAN, não dá mais dinheiro, rompe com a Europa, briga com não sei quem, fica amigo dos Xi Jinping, odeia a China, vai lá, fica amigo da Rússia, desfaz tudo que foi feito. Aí começa tudo outra vez do zero, 4 anos depois. Não dá mais no mundo globalizado, onde todo mundo depende do outro, onde os vasos se comunicam, não dá mais para a gente ter essas manifestações temperamentais de governo ideológico local. Não vai dar mais. No máximo, eles vão manter os governos com expressões culturais locais. Mas quando se tratar de economia global, haverá cada vez mais um teto e um chão. Haverá um espaçamento de liberdade. Acima dali, os países não vão poder ir. Abaixo disso aqui, não vão poder ficar, porque senão não vão poder vender, nem comprar, nem negociar. Isso vai começar pelas melhores razões do mundo. Preservação da natureza, qualidade dos produtos, impedimento dos gaps entre pouquíssimos ricos e bilhões de pobres. Tudo isso vai ter no início uma justificativa boa. Mas depois de um tempo vai virar tirania, como tudo mais que os homens fazem. Às vezes e quase sempre começam nas melhores intenções, mas não muito tempo depois acaba se transformando o que ninguém poderia imaginar, que aquilo seria usado para manifestar coisas que nem nos nossos pesadelos a gente gostaria de pensar. Mas vai sim, é inevitável. E não adianta você dizer que é contra. Eu sou contríssimo. Mas eu estou aqui, olha, no meu relógio, dentro do meu celular, participando de tudo. A minha mulher compra ali no mercadolivre.com. Eu uso todas essas tecnologias. Olha aqui, eu estou usando a tecnologia de hoje, contemporânea. Daqui a pouco vai ser natural você ter um metaverso em alguma parte da sua conversa com pessoas, talvez com jovens. Talvez chegue o dia em que eu tenha um metaverso para conversar com adolescentes que só queiram conversar se for no metaverso, como hoje só querem conversar se for no TikTok. Eu até comecei a fazer um sucessozinho no TikTok com pessoas que pegam fragmentos de 15 segundos do que eu falo, 30 e botam lá e bombam. Sabem fazer e eu não sei. Então vão à frente, porque eu quero divulgar a palavra. Tudo isso vai ficar uma coisa só. Daqui a pouco eu não vou precisar ir à China para pregar, vai ser um holograma projetado, falando chinês. Eu, na China, falando chinês, num holograma. Ou em qualquer lugar da Terra. Você não vai mais precisar pegar um avião. Daqui a alguns anos, você vai poder levar pessoas para uma viagem, por exemplo, ao Egito, Israel e Turquia, e Grécia, lugares bíblicos, sem precisar viajar. As pessoas vão
pagar para entrarem num determinado ambiente, vão alugar um determinado óculos metaversico, quem sabe até já com odor, quem sabe já até com sensibilidade odorífica. Só quem precisará ir ao lugar será aquele que será o emanador do processo. Eventualmente, a pessoa que for falar estiver lá, mas os outros todos vão sentir com cheiro e tudo, ver com profundidade, como se estivessem lá. Vão sentar na sua cadeira como se fosse um pedaço de madeira que sentaram na beira do caminho. Vai mudar tudo. E tudo muda a partir do conforto. É a oferta do conforto que faz com que essas tecnologias se tornem, depois de um tempo, inafastáveis, impossíveis de serem abandonadas, inabandonáveis. A gente só diz, eu não uso para o mal, mas não consegue fazer absolutamente nada para estancar o processo. É assim desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, de modo que, para quem conhece a arquetipia e a lógica escatológica da escritura, eu não estou falando nada que não seja absolutamente óbvio. E que quem tem um mínimo de conhecimento histórico de como evolui a civilização humana, eu também só estou dizendo que seja absolutamente óbvio. Mas e aí, Braulio? Tem mais alguma coisa? Caião, primeiro agradecer o Cunha, que foi ele que achou aquela página lá do YouTube, o vídeo do obrigado, YouTube seu, que o Cunha tá com a gente aí online, fica o tempo todo no papo aí, dando suporte, porque o cara é o bicho. É o bicho, ele é que sabe de tudo. Vou dar um abraço para ele aqui, que ele dá suporte direto pra gente. Beijão, Marcelo, querido. Aí, Caio, é o seguinte, você falou do que você fala no celular e lá na frente é ofertado alguma coisa para você. Me veio aqui uma foto histórica do Zuckerberg aqui, ó. Não sei se você conhece essa foto. Olha lá, ele tá fazendo uma propagandinha aqui, né, do Instagram com a telinha na mão. Aí no fundo da tela tem um computador dele. Lá no computador dele, no laptop, à esquerda, você pode ver o detalhe da foto, tá cortado o áudio com a fita isolante aqui, ó, embaixo da tela. Que é pra ninguém ver, né? E o vídeo tá cortado, cara. Então, quer dizer, o cara também já as conversas dele. O cara já sabe, mano, que tá rolando isso, entendeu? Então, só pra eu mostrar tenho aí. alguns amigos da área que usam um esparadrapo ali na câmera o tempo todo. Sabe agora, que tá... a vocalização, né? E como você não pode fazer isso o tempo todo, escapa toda hora. E a galera preocupada com o chip. Com o chipinho. O chip tá tudo aqui, aí, meu amigo. Olha o chip tá aqui, tudo ó. aí, Olha meu amigo. Aqui, você anda com ele para todo lado. E daqui a pouco, Braulio, é inevitável. Você vai ter chip no corpo também. Porque daqui a pouco tem o fígado em 3D, impresso em impressora 3D, com seu material genético. Você não vai precisar mais de transplante de fígado. Você tira o material genético e vão fazer um fígado com seu material genético. E vai ser colocado sem rejeição no seu corpo. Coração do mesmo modo com o material genético seu. E eventualmente já com o marca-passo embutido, para ter uma durabilidade eterna para o corpo todo, menos o coração. A mesma coisa vai ser com rins, vai ser com tanta coisa em nós, no nosso próprio cérebro. Vai chegar uma hora que a grande tentação vai ser: eu me mato de estudar para não saber nem 10% no fim daquilo que é a matéria, ou eu simplesmente boto um chip e faço download? O que você acha que a maioria da humanidade vai escolher? Se o chip vai ser uma coisa menor do que tudo. Levantar uma coisinha na tua cabeça, no teu cabelo, aqui no couro cabeludo, ninguém vê, nem você passando a mão,
depois de um tempo, vai dizer, onde é que está mesmo meu Chico? Quem você acha? Quantos vão resistir? A maioria vai dizer, não, isso é uma guerra perdida. O que eu vou fazer aqui? Só se eu entrar por uma seita. E assim mesmo vou ficar doido lá. Então, não adianta lutar contra essas coisas, é o que todo mundo vai dizer. Então, todo mundo já está e ficará cada vez mais explicitamente chipados. E o controle mundial é inevitável. E nenhum de nós está disposto a abrir mão dele. Nenhum de nós, infelizmente. Todos nós, incluindo eu, que estou aqui usando isso tudo. Se eu não concordasse, se eu fosse um ser antagônico e do contra, eu não estava fazendo programa nenhum, estava calado, quieto em casa, no máximo escrevendo livros e esperando um tempão para publicá-los. Mas eu estou usando essa tecnologia que já não tem volta e que faz parte desse todo sobre o qual a gente está falando. E não admitir isso é pura hipocrisia, mentira e idiotice de quem não quer enxergar a verdade e quer tapar o sol com a peneira. Caião, de todas as marcas de apostasia, Caio, qual a que mais te impressiona? Dessas que eu venho mencionando? Sim. Olha, rapaz, eu acho que não tem nada que me choque mais nessas marcas todas do que a inafetividade paternal e maternal. Porque filho deixar de respeitar, de honrar, de considerar pai e mãe, isso acontece desde o início da criação e da presença dos humanos na Terra. Um irmão se levantar contra outro irmão é o primeiro crime explícito da narrativa bíblica, de Caim contra Abel. Agora, você vê pai e mãe não reconhecerem o fruto do seu ventre, virarem as costas para filhos, abandonarem e os fazerem órfãos enlutados de pais vivos para o resto da existência. São crianças que foram abandonadas com 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Chegaram a conhecer os pais, a ter alguma memória. Aí o cara terminou o casamento, arranjou outra mulher e foi embora. Mudou de cidade, de estado ou de país e nunca mais quis saber. E essa criança vive a vida inteira com a experiência dessa orfandade, do luto de pai e de mãe, porque antigamente eram só os pais homens, os pais e não as mães, os que eram mais capazes disso. Continuam a ser os mais capazes disso, os mais comumente praticantes dessa maldade. Agora, o que me choca hoje em dia é ver que o número das mães nesse estado aumenta também, significativamente. As mulheres, em geral, são as que ficam, que assumem os filhos, a maternidade. Mas eu também já encontro, toda vez que tem um marido bom, é preciso ter um marido bom. A mulher diz, não, o pai deles é tão legal, quer saber? Quem vai embora sou eu, porque quem está querendo não olhar mais para trás sou eu. E muitas estão indo embora. E sem falar naquelas que dizem, bom, o pai não ficou para me ajudar a criar, eu é que não vou ficar para criar filho sozinho. Larga lá com o pai, com mãe, com a avó, com tia, com tio, com primo ou com a vida. Vai embora e não volta mais. Provavelmente isso acontecendo no ambiente da fé. Eu tenho visto pastor fazer isso. Tenho visto mães chamadas de crentes ou de cristãs fazerem isto. É uma desafeição, como Paulo diz aqui, os homens serão desafeiçoados. É um desafeiçoamento que, a meu ver, chega ao extremo. Não são nem aquelas coisas sobre Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder.
Não é nem isso. Sempre houve disso, sempre vai haver, e cada vez pior. Mas em relação a filho, filha, aquilo que você gerou é inconcebível, porque Jesus disse que os maus sabem fazer o bem aos filhos. Ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Porque se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede um ovo, você não dá uma serpente. Como é que vocês conseguem fazer mal aos filhos de vocês? Como é que vocês conseguem abandonar os filhos de vocês? Deixar os filhos de vocês? Tem alguma coisa absolutamente anti-humana e antinatural plantada num coração que se torna assim, que toma essa postura, que toma essa atitude, que vai embora. Esse é um ser que perdeu o nervo da alma, que perdeu o enervamento psíquico, que perdeu a sensibilidade humana completa. E se uma pessoa não cuida dos seus, a gente vai confiar nele para cuidar de quem? Se ele não tem cuidado dos seus filhos, ele vai ter cuidado de quem? Dos pais? Dos amigos? De quem? Da mulher ou das mulheres que vão passando pela vida dele? É claro que não. Quem não cuida de filho, não cuida de mais ninguém. Então não tem nada que me deixe tão chocado quanto isso até o dia de hoje. Sendo feito e praticado por cristãos. Como eu disse, eu conheço vários pastores que só estão dando pensão porque as mulheres entraram na justiça. Estão sendo obrigados, do contrário, iam deixar a mulher lá com 3 filhos e eles pastoreando igrejas por aí. Em nome de Deus, é muita canalice.